Olá, como você está? Estamos aqui reunidos para falar com você que está aí no seu lar a respeito de como gerir as suas emoções. É um assunto muito pertinente nesses dias e nós estamos aqui em direto da TV Missão Lusitana, né, que você já conhece, eu espero que assim seja, e se não conhece ainda, você pode acessar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, os nossos canais e acompanhar toda a programação da Missão Lusitana. Eu quero já, sem delongas, aqui apresentar os pastores que estão conosco neste dia para falar a respeito deste assunto. Vamos apresentar já aqui o nosso querido pastor Hélio. Olá, que Deus possa te abençoar e que essas poucas palavras possam alegrar o seu coração e te ajudar em tudo. Também está conosco a pastora Kênia. Olá, tudo bem? Aqui vamos apresentando já o pastor Marcelo também. Olá, tudo bem? Espero que Deus possa estar te abençoando com tudo aquilo que a gente vai tratar aqui nesse dia. E também a pastora Gleide. Olá, tudo bem? Então, damos as boas-vindas aos pastores que estão aqui conosco e também a você. Eu convido você a se juntar conosco agora neste bate-papo, onde nós estaremos aqui mesmo falando a respeito das emoções que surgiram aí no seu lar, nas emoções que surgiram aqui nos lares dos pastores, né? Falando aqui a respeito do pai, do provedor, da mãe, né? Da esposa. Então, desses vários aspectos aí das emoções do ser humano. E nós vamos já começando aqui com uma questão, né, que eu coloquei aqui para os pastores, falando primeiramente aqui com o nosso querido pastor Hélio, a respeito de que eu gostaria de saber do pastor Hélio quais as emoções que ficaram mais patentes nele, o que ele sentiu neste momento de quarentena, neste momento aí de isolamento. Ok. Enquanto o homem da casa é um dos pedidos aqui, enquanto o homem da casa, uma das sensações que surgem em nós é a sensação que nós não somos provedores, nós não conseguiríamos ter a provisão para o nosso lar. E isso realmente é uma coisa que mexe muito conosco. Uma das outras coisas também, enquanto marido, é achar que nós não somos capazes de entender a nossa esposa. E isso é uma coisa que por vezes aperta muito conosco e é uma sensação muito estranha. E depois, como pai, é achar que nós não estamos sendo respeitados enquanto pais. E são sensações que passam na nossa mente e nós temos que ter atenção a isso, cuidado, para que isso não piore mais a situação. Ok, o pastor Hélio, então, aqui abrindo o seu coração e falando a respeito das emoções que surgiram lá no seu lar, né? Nós estamos aqui colocando dois contextos, né? O contexto de uma pessoa que já vive fora do seu país de origem há muito tempo e de uma pessoa que, como o pastor Marcelo, que chegou há pouco tempo no país, né? E já pega aí essa situação de quarentena. Então, agora eu quero saber do pastor Marcelo, quais que foram as emoções que você sentiu dentro de você nesse período. Então, a gente como homem, né, como pai, como esposo, ninguém aqui é super-homem para poder achar que não, eu sou totalmente espiritual e confio, não. A gente houve um despertamento de preocupação e medo, né, porque é algo que te tira desloca você, né, e isso preocupa a gente, porque nós somos os provedores. Os homens são os provedores, apesar que o tempo que nós vivemos é um tempo onde as mulheres também, né, saem, já não estamos vivendo mais aquele tempo onde as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos, mas as mulheres também estão saindo, mas como homem, como cabeça, como pai, há uma preocupação do que será amanhã, claro que há, né, e nós ficamos preocupados, há também um sentimento de frustração, como a Sônia disse, né, a gente chegou há pouco tempo, a nossa empresa entrou em quarentena também, então a gente está em casa, há redução de salário, então a gente fica existe uma preocupação, mas nós somos também movidos por fé, então nós temos que ter uma ousadia,
somos também, né, levados a confiar no Senhor e temos visto a manifestação do amor e da misericórdia de Deus, os cuidados de Deus na nossa vida, né, dentro de casa. Em relação a pai, como pai, há um outro aspecto também que eu analisei dentro da minha casa, que você passa mais tempo com o filho, e com isso você tem que ter uma mente brilhante, porque você tem que inventar coisas, porque a criança está dentro de casa 24 horas e ela quer brincar, ela quer que você desça ao nível dela para poder estar brincando no mundo dela, e por vezes a gente não está com a mente para isso, né? Porque a gente está gerindo outras coisas na nossa vida, mas nós temos que fazer esse papel de pai também. Então, é um desafio. Para mim, está sendo um desafio. E como marido, né, a gente tem que ter sabedoria, né, para poder estar lidando com a esposa, lidando com sentimentos também. A gente não pode achar, uma das coisas que eu analisei nesse contexto aqui, acho que eu estou falando demais, né, mas nesse contexto aqui é que a opinião e a posição do cônjuge nunca pode ser colocado de lado. Então, a gente tem que levar em conta como que o cônjuge está vivendo esse atual momento. Se talvez para mim é medo, talvez para o cônjuge, para minha esposa, talvez pode ser frustração, pode ser outra coisa. Né? Talvez para mim o medo talvez possa ser de ficar desempregado, o dela talvez pode ser pensar, meu Deus, e se ele morrer? Né? Está entendendo? Então, nós temos que respeitar essa questão e manter um cuidado, né, um com o outro. Exatamente. Aqui nós vimos os pais, né, o provedor da casa, o pai e o esposo. E agora nós vamos ver, então, o outro lado, que é o lado da mulher, da mãe, da esposa. Com a pastora Kênia. Então, eu sou um bocado, assim, muito ligada à quietude, né? E para mim foi um susto, porque eu estava numa altura de novidades no meu trabalho. E o meu trabalho, como é em casa, não é? Mas atendo pessoas, e parou tudo. E então veio, além da questão salarial, que nós tivemos diminuída aí pela metade, não é? Também veio um susto de todas as novidades que eu vinha trazendo para o trabalho, tudo foi bloqueado. Por outro lado, eu procurei me dispor logo a orar e a colocar isso diante de Deus, e senti uma outra situação que também acabou por me incomodar, que foi uma certa quietude, um certo alívio, como eu estava bastante estressada com aquilo, com a atividade que eu ia fazer, com aquilo que eu ia fazer, mesmo muito sobrecarregada, eu senti a mão de Deus sobre mim, tirando aquele fardo, tirando aquela carga e me trazendo para os pés do Senhor, me trazendo para a quietude, me trazendo para a reflexão. Mas são muitas coisas que vão... A quarentena para nós e para mim individualmente mudou quase que, talvez de 2 em 2 dias ou semana a semana, mudava tudo. A rotina mudava, as coisas mudavam. Começamos com uma espécie de sentimento de férias, com as crianças em casa, e alimentar-nos assim de uma forma mais deliberada, e de repente colocar a mão na consciência e ver que aquilo não estava bem. Muita coisa, um surto de emoções, na verdade, bastante balanceado aí, bastante ansiedade. Eu não diria que eu tive tanto medo, eu acho que talvez foi o sentimento que passou mais distante de mim. Mas a ansiedade, a vontade de saber o que é que viria, né? E de ficar ali conjecturando e pensando, e tentando organizar a minha rotina, isso me afetou bastante. Ok, obrigada, pastora. E agora aqui com a Gleide também, pode compartilhar conosco, Gleide, o que você sentiu neste momento aí de quarentena? Sim, a princípio foi o medo, né? O medo do desconhecido, porque a gente estava ouvindo em outros países, agora quando chegou perto da gente, foi realmente o medo. E aquele sentimento de impotência, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? A não ser os cuidados que nós já temos tido, né? E, assim, eu acho que o maior sentimento foi realmente o medo. O medo da doença chegar até a tua casa, atingir um filho seu, você perdeu o esposo, como ele disse, né? Quem vai prover, o que vai acontecer? Então, o maior sentimento que eu tive foi assim, esse medo, mas como a pastora Kênia também disse, a gente, né, puxa para Deus, né? E aí a gente, não, vamos concentrar aqui, né? O Senhor Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, eu tenho que confiar no Senhor. E a gente até começou a aproveitar
aquele tempo de estar junto, reunido ali em casa, todos os três, e estar mesmo aproveitando aquele tempo junto ali, né, para pronto, estar aproveitando mesmo aquele tempo. Amém. Eu também fiz uma pesquisa com o Ministério Feminino da Igreja Lusitana e eu mandei mensagem para elas perguntando, né, lá nos seus lares, aquilo que elas detectaram, as emoções que mais sobressaíram lá nos seus lares. E assim, as respostas foram muito variadas, né? Eu coloquei aqui algumas para vocês terem uma ideia. Que, em primeiro lugar, assim, ficou a ansiedade mesmo, né? A ansiedade, o medo, o negativismo, a falta de paciência. Eu não sei se você se identifica com algumas dessas emoções aqui. A insegurança, um estado de alerta constante, né? Sem saber o que vai acontecer a seguir. Um tédio, porque não podia sair para a rua. Euforia, estresse, surpresa, preocupação, frustração e um cansaço mental. A desconfiança do desconhecido mesmo, né? O cansaço físico também, a solidão até, porque eu fiquei pensando, quando essa pessoa me disse solidão, eu fiquei pensando assim, talvez uma pessoa que vive sozinho, né? Que o único contato que ela tinha talvez seria no trabalho, ou colegas de faculdade ou de escola, e de repente viu-se sozinho, a solidão, né? E nós também, como igreja, assim, né? Nós estamos acostumados a pelo menos 2, 3 vezes por semana estarmos aqui reunidos e todos juntos, abraçando e conversando, e com o vizinho, e com toda a gente, né? De repente a gente se vê sozinho, isolado, sem poder estar abraçando, sem poder estar comunicando como a gente quer, né? Então eu sinto que a solidão também foi assim, uma das emoções que com certeza todos nós sentimos, né? Uma revolta, talvez, e confusão, irritabilidade, e aí eu fico pensando, né, como é que lá em casa você conseguiu lidar com tudo isso, né? Se você já conseguiu lidar com tudo isso, e então a gente vai para a nossa segunda questão, que é como identificar se isso que eu estou sentindo, se essa emoção, ela está dentro do padrão normal ou se ela está fugindo do meu controle. E eu também queria perguntar aos pastores, né, o que eles acham, assim, houve algum momento no seu lar que você detectou que essa emoção estava passando dos limites, pastor Hélio? Não, eu sinceramente, comigo não houve. Mas eu conversando com algumas pessoas, eu pude também identificar algumas coisas repetitivas na vida da pessoa. Porque quando a questão é repetitiva, realmente nós temos que preocupar. Porque a pergunta é, como saber se uma emoção está fora do normal? Está fora do normal quando ela é repetitiva. Porque ter medo, tristeza, raiva, ter ansiedade, isso é inerente do ser humano. Nós podemos claramente passar por isso. Mas o grande problema é haver uma repetição contínua. Todo dia eu estou com medo, todo momento eu estou triste, todo tempo eu estou com raiva. Não, isso não pode existir na vida das pessoas. E quando você identifica isto, aí sim, você tem que cuidar, porque realmente está errado. Também vamos ouvir aqui da nossa pastora Kênia. Eu acredito também que é mesmo essa questão. A gente identifica que algo está se repetindo, né? E eu acho que lá em casa nós não tivemos assim nada que ficasse muito à flor da pele. E conversamos muito, somos muito assim de dialogar, e acaba por as coisas passarem com mais facilidade, porque Que temos com ótimo. quem partilhar, não é? Mas algo que nós percebemos lá em casa, e o Hélio também vai se lembrar disso, é de ver que as pessoas, mesmo acompanhando as redes sociais, e mesmo pessoas da igreja, que estavam a falar sempre das mesmas coisas e com os mesmos receios, com os mesmos medos. Foi quando até nós decidimos fazer os PGs, né, as células online, né, fazer ali pelo Facebook, e nós acreditamos mesmo que ajudaria algumas pessoas, como de fato nós tivemos testemunhos que sim. Então, eu acho que essa sensação de ver as coisas nos dominando, tomando conta de nós precisamos ser um bocado rápidos. Pensamentos, ansiedade, ou então se quero dormir muito, se estou a ter palavras ásperas, constantemente respondendo mal, eu tenho que detectar, ou se alguém está me dizendo que eu estou assim, eu preciso de acordar e gerir logo essa perturbação, antes que isso fique pior.
Amém. O pastor Marcelo também vai compartilhar conosco. Como é que você, pastor Marcelo, identifica quando uma situação dessa, uma emoção está fugindo do seu controle? Então, primeiramente, né, a gente lá em casa, graças a Deus, que a gente está bem equilibrado, né? Claro que, diante de uma situação dessa, não deixe de sentir as emoções, né? O que vai ser, agora nós estamos vivendo agora aquele tempo agora na expectativa de quando tudo volta ao normal, né? Poder sair, poder ver, em relação ao culto, quando vamos poder se reunir, mas é tudo algo normal, está no equilíbrio. Mas quando a gente vê a questão que está fora desse equilíbrio, de algo que é normal, que é comum, né? É quando as coisas fogem do controle. E quando as coisas fogem do controle, aí há uma preocupação. Antes de começar aqui no ar, a gente estava conversando sobre a questão, né, da ansiedade. Eu acredito que a ansiedade é o carro-chefe dessas emoções que vem dominando o ser humano, né? A ansiedade é aquilo que está impulsionando o ser humano a cometer, acho que, grandes erros na vida. E a gente estava até compartilhando a questão das crianças, né? A criança que rói unha, crianças às vezes de 8, 7, 9 anos, rói unha, a unha está no toquinho do dedo. Isso é um sinal de ansiedade. E se nós não tratarmos, se nós não procurarmos ver o que está havendo, isso pode fugir do controle. E se uma criança de 8 anos está vivenciando isso, como que dirá quando ela tiver com 16? O que dirá quando ela tiver com 18? Quando ela estiver naquele momento da vida dela que ela vai ter que decidir acaba os estudos, né, aquela fase escolar, e começa a entrar na faculdade, namoro, casamento, o que vai ser futuro, o que vai ser o futuro, o momento onde ela tem que decidir se ela continua com os pais ou se ela vai, né, gerir a vida dela sozinha. Então, se nós não pararmos para analisar esse momento agora, isso pode trazer sérias consequências futuramente. Então, nós temos que entender isso. Se isso está se fugindo do controle, então isso não é algo, não vou falar benéfico, mas já está se tornando algo ruim, que pode, né, trazer vários outros problemas, né, depressão, né, e aí tem que ter um cuidado mais profundo com o especialista. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Muito obrigada, pastor Marcelo. Então, agora a Gleide vai falar aí um pouquinho do que passou aí no seu coração e como é que você consegue dar conta de que algo não está bem. Então, eu acho que tudo tem um equilíbrio, né? Como foi falado aqui, o pastor Aya falou sobre coisas repetitivas, eu vou puxar por outro aspecto. Então, tudo tem um equilíbrio. Se você vai além daquilo, então alguma coisa vai estar mal. A pessoa que só fala da doença o tempo todo, sempre falando da doença, limpando tudo o tempo todo, né, lavando as mãos o tempo todo. Então, tudo que vai além, a gente tem que tomar cuidado. Então, se alguém na sua casa está desse tipo, está desse jeito, então a gente tem que, olha, né, se o meu marido está assim, olha, não precisa, você já lavou as mãos. Porque a gente está falando de emoções, né? Então, as pessoas têm tanto medo daquilo entrar na casa dela, que ela começa a fazer aquilo toda hora. Olha, eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava lavando as mãos com lixívia. Então, isso é uma coisa que assusta. Se o importante é lavar as mãos com sabão e passar o álcool em gel, não precisa de eu passar a lixívia. Então, se vai além, então tem que tomar cuidado. Então, é voltar. Opa, não precisa. Então, eu acho que eu estou indo além. Então, manter o equilíbrio. É muito bom, né? A gente está ouvindo essas dicas aí. Até uma outra dica, até que eu lembrei agora quando a Gleide estava falando a respeito do lavar as mãos e depois passar mais álcool gel e tudo. Em casa, gente, lava a mão com água e sabão. Não precisa nem de álcool, nem de álcool gel, não precisa. Até porque em casa é muito perigoso. Por exemplo, nós, as mães, né? Nós estamos em casa e toda hora a gente vai no fogão fazer alguma coisa. Isso é perigoso, porque o álcool em gel, ele faz como se fosse uma luva. E o álcool, como vocês sabem, ele é inflamável, né? E eu recebia uma notícia agora há poucos dias de que alguém passou álcool gel nas mãos
e foi mexer no fogo, e aquilo queimou. Mesmo e queimou feio, porque o álcool gel ele causa uma película, então ele continuou queimando. A pessoa tentou lavar e não adiantou. Queimou mesmo feio a mão. Então é muito bom a gente estar mesmo colocando essas dicas aí até para você. A gente não sabe quando é que isso vai acabar, a gente não sabe se amanhã, se depois, se o mês que vem. Nós não sabemos. E o desconhecido para nós é que é o problema. Só para dar oportunidade novamente aos pastores, o pastor Marcelo comentou aqui sobre especialistas também que têm falado a respeito disso. Eu fui buscar com um amigo nosso que é pastor também e é psicólogo, o Dr. Sérgio Wesley, e eu perguntei a ele, então, quais seriam assim as 3 emoções que mais sobressaíram assim, né, até no consultório com os clientes e tudo. E olha só a resposta que ele me deu. Ele falou assim: as emoções que mais sobressaíram foram ansiedade, medo e depressão. Assim, essas são as gigantes, né? Porque daí ele disse assim, ó, mas dessas aí vêm os filhotes, que são as frustrações, a irritabilidade, o luto pela perda do padrão de vida, a insegurança financeira, as crises espirituais, entre outros filhotinhos. Quer dizer, tem os filhos e depois ainda tem os filhotinhos, né? O pastor Sérgio, então, doutor Sérgio Wesley, psicólogo, é que me mandou isso aqui até para nos ajudar aí. Então, aqui para nós darmos continuidade à nossa conversa, ao nosso bate-papo, ok. Eu identifiquei, ok, a ansiedade foi número 1, me pegou de surpresa, eu não sei o que vai acontecer amanhã, e é isso que o ser humano ele quer saber o que vem a seguir, ele quer saber o que vai acontecer amanhã na sua vida. E essa incerteza é que traz essa ansiedade, é que traz essa preocupação toda, não é? E então, a outra pergunta está ligada a isso. Ok, eu identifiquei lá no meu lar alguma dessas emoções e eu senti que isso está saindo fora do controle. Quais é que são as dicas, então, quando essas emoções fugiram do meu controle? Pastor Marcelo. Então, isso é grave, né? A gente precisa de tratar de alguma forma, né? Até mesmo, eu só queria um ponto aqui interessante para a gente poder analisar, e quem está ouvindo a gente, a medida que nós estamos tomando é o quê? Lave bem as mãos, né? Passe álcool em gel nos objetos. Imagine o tanto de pessoas com problema de toque que vai haver depois dessa pandemia. Então, é algo preocupante, que é o transtorno compulsivo, né, obsessivo compulsivo. Então, isso é preocupante. As pessoas elas têm que, para fazer, tem que fazer, mas moderadamente, tem que ter cuidado. Com isso tudo, o que acontece? Quero até mandar um abraço para o pastor Sérgio Wesley, né, psicóloga, a psicóloga também, Márcia Moreira também, amiga. O que acontece? Nós precisamos de válvulas, né, emocionais, para poder, isso aí tá tendo de ser repelido de alguma forma. As pessoas, nós precisamos de buscar a Deus, precisamos de orar, precisamos de ler a Bíblia, isso é algo importantíssimo. Mas nós também precisamos de ter o nosso lazer. Hoje nós estamos confinados dentro de casa, né? Às vezes tá na cozinha, o máximo que você pode fugir da mulher é até na sala ou no quarto. Mas você está em casa confinado com a família. Lá em casa nós somos eu, a Gleide e o Benjamin, mas há quem, né, tenha 5 pessoas dentro de casa, 6 pessoas, 7 pessoas, ou até mais. Então, como fazer? Irmãos, nós precisamos de o quê? Se você puder fazer uma caminhada, faça uma caminhada. Se você puder assistir um bom filme, assista um bom filme, um seriado. Se você puder conversar. Gente, há pessoas que estão vivendo do mesmo teto e não estão tendo diálogos dentro de casa. Casais não estão tendo diálogo. Casais não estão tendo vida íntima. Uma coisa, algo que nós temos muito no nosso casamento, nossa questão de ensinamento a outros casais, se um casal não tem vida íntima, o resto das coisas não anda. Porque se na cama você não está tendo um bom contato ou um bom relacionamento com a sua esposa, como que você vai ter gerir o resto das coisas da sua casa? Não tem como. Então, nós precisamos de válvulas, né, que vai dar escape a essas emoções. E nós precisamos de
mudou muito, né? A pastora Kênia falou, né, de como que teve que se adequar a tudo. Nós temos que adequar esses momentos também, para a gente poder ter o nosso lazer, até o momento de nós termos o nosso momento sozinho. Mesmo que você mande todo mundo para fora do quarto, você fique dentro do seu quarto, sozinho, você ter o seu momento a sós. E cada um precisa disso também, né? Não é ficar aquela coisa, não, agora nós estamos em casa e tem que ficar só. Não, há um momento de ficar sozinho também, né? Então, acho que tem que ter essa válvula de escape em todos os sentidos, em todos os momentos, em toda a área, né, da nossa vida. Isso é importante também. Com certeza. Pode, quem tiver aí, pode à vontade falar. Pegando aqui no gancho também da válvula de escape, para mim, uma das grandes válvulas de escape é identificar. Identificar o que pode estar causando aquele problema em você. E a partir do momento que você identifica, você ter coragem para resolver. Porque, por muitas vezes, nós identificamos o problema e não queremos resolver, não temos coragem para resolver. Então, se nós identificamos que a minha esposa, o meu filho está a causar tristeza em mim, eu tenho que ter coragem para chamá-los, conversar e explicar o que eu estou sentindo com o que está passando com eles ou o que eles estão provocando em mim e ter coragem de, com amor, resolver esse problema. Procurar para resolver, identificar e procurar para resolver o problema. Amém. Obrigada, pastora Eli. Pastora Kênia pode compartilhar conosco também. Essa questão de identificar a normalidade, para quem é cristão e quem tem uma vida cristã cuidada, né, diária, de devocional, de estar com Deus, a gente identifica isso com facilidade. E nós mesmos tivemos alguns dias que nós falamos, né? Aqueles dias que aperta o coração, que você sente opressão, que você sente uma vontade de chorar, que você nem sabe por quê, mas que sente que está tudo mal, parece que o mundo não nos cabe. E depois, hoje mesmo eu estava a pensar nos dois, quando vinha para cá, tinham vindo, né, tinham acabado de chegar, e agora se quisessem voltar, porque quando chegaram até vieram naquela assim, não sei até quando, né? Uhum. Mas agora parece que ele não tem para onde ir, não pode voltar, não pode ir para cá, não pode ir para ali, não tem aquela coisa, porque a gente tem sempre esse escape, né? Não temos, não posso, de repente, resolver que vou para o Brasil, que vou tomar essa ou aquela. Não, nós estamos, de fato, um bocado presos e temos que cuidar da nossa mente. Nós precisamos muito cuidar da nossa mente. Precisamos de ter muito esse cuidado conosco. E uma das coisas que eu identifico que serve como cura para qualquer anomalia, e eu gosto muito de usar uma palavra que o pastor Rafael usa muito aqui, que ele fala assim, ensimesmar-se, né? Que é uma pessoa ensimesmada, uma pessoa que é meio egoísta, e às vezes não é preciso bem ser completamente egoísta, mas que ele pensa muito, muito em si, está muito introspectivo, né? E às vezes nós precisamos de nos desensimesmar, né? E servir mais. Às vezes basta fazer uma torradinha para alguém em casa, aquilo nos faz tão bem, aquilo nos cura. Verdade. Às vezes o servir não é trabalhar, não é exatamente, pode ser trabalhar, pode ser o que for, pode ser um lazer, mas servir o outro naquilo que você percebe que faz bem para o outro. Às vezes só isso nos tira de nós um bocado e nos dá um sentido de utilidade, um sentido de curto, mas um sentido de existência. É claro que é óbvio que é curto, não é? Porque nós precisamos de uma amplitude muito maior no sentido de existência, mas nos ajuda diariamente esse tipo de atitude, de nós buscarmos sentido na nossa vida cotidiana. Nós precisamos de ter análises diárias da nossa vida e para isso não é preciso muito tempo. Uma oração chega. Olha que legal, né? Glória a Deus por isso. Gleide, quer compartilhar algo conosco? Eles falaram tudo, né? Mas eu pontuei aqui duas coisas que foram controlar, né, os nossos pensamentos e aliviar a mente com outras coisas, que foi o que eles falaram aqui. Exatamente, né? Eu estava aqui me lembrando de uma coisa que até foi falado aqui também, que houve várias etapas já, né? Como nós estamos há 2 meses já em casa, houve aquelas pessoas que já passaram pela etapa do medo, da ansiedade e tudo, e agora estão, então, no momento de relaxar, de confiar, de descontrair, né? Então, acalme seu coração, né? Se você está ainda nessa etapa, olha, pega aqui as dicas com os nossos pastores, né? Que também todos nós estamos passando por isso. Então, tudo aquilo que eles têm falado aqui
tem surgido efeito na vida deles, não é? E então, com certeza com você também, pegue aí as dicas e preste bastante atenção no que ainda será falado nessa live. Se você não ouviu toda, volte para trás, veja desde o início, porque eu acho muito importante, né? Nós sabemos gerir as nossas emoções. Eu estava também buscando um artigo a respeito de inteligência emocional. E lá eles explicavam que todo ser humano ele vai ter algum tipo de emoção, né? Porque é impossível o ser humano bloquear a emoção. Porque ela vai vir. De repente, você chega alguém na sua frente e te assusta. Na hora, você leva um susto. Só que aquilo você tem que aprender a gerir, aprender como lidar com aquilo. É igual a Gleide falou, né? Desacelerar o pensamento. Calma, olha, vamos analisar. A pastora Kênia deu aqui muitas dicas legais. Olha, vamos ver. Olha, será que a gente está comendo adequadamente? Será que a gente está deixando que os meninos se portem adequadamente? Ou deixa eles fazer tudo o que eles querem? Não, vamos parar, vamos conversar. O pastor Eli falou uma coisa muito importante. Gente, vamos chamar eles à razão. Vamos chamar os nossos filhos à razão, o nosso esposo, a nossa esposa. Olha, vamos conversar. Nós somos uma família, nós estamos todos debaixo do mesmo teto. O pastor Marcelo falou aqui, tem casas aí que tem 2, tem casas que tem 3. Lá em casa, por exemplo, nós somos 7. E eu digo para vocês, não tem sido fácil gerir. Mas Jesus está ajudando, né? O Espírito Santo vai dando direção, vai ajudando. É um dia de cada vez, gente. A palavra de Deus diz que basta para cada dia o seu mal. Então, se naquele dia você conseguiu estar bem, glória a Deus por isso. Agradeça a Deus todos os dias por aquilo que tem acontecido. E se não correu tão bem hoje, olha, verifique aquilo que você fez mal, ou aquilo que os meninos fizeram mal, ou aquilo que você não gostou que seu esposo fez. E vamos conversar, vamos resolver. Nós somos adultos, nós somos inteligentes. E nós temos que começar a praticar essa inteligência que Deus já nos deu, né? Então, nós vamos partir aqui para a próxima pergunta, que será, que até o pastor Marcelo já deu aqui, né, algumas dicas, mas eu quero ouvir dos outros também. Qual atividade, né? Tem alguma atividade que nos ajuda a gerir essas emoções? Pastora Kênia, com você neste momento. Então, eu até li algumas coisas, né, a respeito, e nós comentamos bastante sobre isso lá em casa, falamos bastante, porque a gente foi para filmes, séries, né, eu até entrei em curso online, coisas assim, e acho que a gente deve aproveitar tudo, acho que tudo é muito benéfico, não é? E se possível, quem pode fazer uma caminhada, um exercício físico, para quem pode fazer sozinho em casa, né, que já não é o meu caso, não posso mais. E eu acho que tudo, movimentar corpo, movimentar mente, são os que os psicólogos nos indicam, e eu acredito que é tudo muito válido. A flexibilidade para as mudanças, porque a gente estava falando das etapas, nós passamos por várias etapas que geraram vários tipos de emoções, e várias etapas mesmo, porque nós não tínhamos escola, de repente seria o feriado da Páscoa, e já foi quarentena e feriado de Páscoa junto. Depois nós tivemos a volta da escola, mas online, em que nós somos professores, nossos filhos, praticamente temos que, às vezes, assistir a aula com eles, para estarmos atentos àquilo que eles têm que fazer, e ainda estar acompanhando as aulas no Zoom, nas plataformas digitais com os professores, acompanhando as tarefas escolares, fazendo trabalho com eles, que tem sido maravilhoso. Para mim, eu curto bastante, principalmente de educação artística, né? Alguma matemática, não sei o quê, já não vou lá muito. Mas é muito bom, mas às vezes nos safa. Por vezes nós ficamos sem... não é, parece que sem condição de gerir. Então, eu acredito que tudo isso é importante, o exercício físico é importante, leitura é importante, mas o seu tempo a sós com Deus, e se você não tem, você precisa urgente de procurar ter o seu tempo a sós com Deus. Você só se encontra de verdade em Deus. Você só encontra soluções que duram em Deus, porque nós conseguimos uma receita às vezes para o dia de hoje, mas às vezes a receita do dia de hoje que deu certo não funciona amanhã, porque as nossas emoções amanhã são outras, as circunstâncias amanhã são outras. Nós precisamos de um Deus que vê tudo, que supre tudo, que provê tudo e que tem uma visão completa, não só de hoje, mas do nosso amanhã, do nosso futuro, que leva em conta o nosso histórico passado, que até às vezes nós mesmos esquecemos, porque é que às vezes nós nem conseguimos gerir uma situação hoje porque esquecemos como gerimos no passado. Porque às vezes basta nos lembrarmos de que passamos por algumas dificuldades no passado e como é que passamos por elas para gerirmos estas hoje. E às vezes nem isso nós conseguimos trazer à memória. Precisamos, como a Sônia disse, temos mais inteligência emocional, mais aguçado. Nós precisamos ser mais inteligentes. Glória a Deus. Alguém mais quer falar a respeito desse ponto aí? Quais as atividades benéficas? Eu quero ser claro também em dizer uma coisa, que é entender que é uma situação passageira. Porque
se nós agarrarmos na ideia de que o que estamos vivendo, no que diz respeito a estarmos confinados em casa, está gerando ansiedade, nervosismo e tudo mais, você tem que entender que isso é passageiro. E eu quero citar um texto bíblico que está em 1 Coríntios 10 e 13, e citar para que você entenda parte a parte desse versículo. A palavra diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Isso aí, irmãos, resolve muito se você entender essa primeira parte. Depois segue-se dizendo: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Se você entender que essa situação é passageira, você vai entender também que Deus não vai te provar além das suas forças. Entenda que isso também pode ser uma aprovação de nosso Deus. E depois o texto segue: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. O nosso Deus, ele tem condição de resolver esse problema. Ele nos dará sempre livramento das situações. E depois, de sorte que a possa suportar. Então, meu irmão, meu amigo, você pode suportar isso em Cristo. Você tem que entregar isso verdadeiramente ao Senhor, com este entendimento. Ora, eu entendi já, isto é uma situação passageira. Por que é passageira? Porque meu Deus disse, ele disse que não vai me dar nada que eu não suporte. Ora, eu vou passar por isso em nome de Jesus. Amém. Cleide, quer falar alguma coisa para nós? Nos dias que tiver pesado, eu acho que uma boa dica é encher a sua casa de louvores. Para além de ter aquele tempo com Deus, né, que a Kenny falou que é importantíssimo, enche a sua casa de louvores, né? Pense em coisas boas, continue a planejar, não deixe os seus sonhos morrer, né? Porque isso parou toda a gente. Então parou, parece que estagnou. Não, continue sonhando, continue planejando, tente manter uma rotina, né? Tente manter uma rotina. Eu sei que às vezes aqui é um pouco difícil, mas tente manter uma rotina, né? Não fique largado, né? Vão dormir até tarde, vou ficar acordado até tarde. Não, tente manter uma rotina, né? E ir para frente. Enquanto a gente está ali, a gente tem que manter esses cuidados, mas continuar sonhando, continuar planejando, tendo o seu tempo com Deus. A palavra diz que a gente tem que cantar salmos, né? Então é isso. Glória a Deus. Pastor Marcelo, quer falar mais alguma coisa a respeito desse ponto? Quais as atividades benéficas? Então, nós vamos já caminhando aqui para o final, até falando um pouco ainda desta fase de etapas que nós passamos. Se vocês lembram, quando começou o confinamento, a gente só ouvia falar de Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quer dizer, as pessoas estavam assim meio que confiantes. Não, isso não vai chegar até mim. Passou por uma outra etapa, que era 2 Crônicas 7, que é, né? Se o meu povo clamar. Aí o povo se voltou a clamar. E eu acho isso um espetáculo, porque primeiro nós somos cheios de si. Não, eu habito no esconderijo do Altíssimo e nada vai me abater. Só que como aquilo prolongou, a gente resolveu clamar, não é? E quanto o povo tem clamado, e eu acho isso lindo mesmo, porque há provações que eu penso que Deus permite para que realmente o povo se volte para Ele. E esta situação tem sido aí uma prova para muita gente ser provado e será aprovado. Claro que muita gente vai ser desaprovado, mas eu assim espero no meu coração que todos sejam aprovados nessa prova que nós estamos passando neste momento. Eu vou caminhando para o final. A nossa última pergunta era: à luz da palavra de Deus, quais as respostas para estes problemas? Eu sei que aqui, agora nessa última pergunta que nós falamos, a pergunta 4, muitos já deram as dicas aí à luz da palavra de Deus. Mas eu quero deixar em aberto, né, para os pastores aqui, à luz da palavra de Deus, o que Deus falou no coração deles, para eles transmitir agora para você que está aí no celular. Pode ficar à vontade, os pastores. Sim, com certeza. Pronto.
Eu quero só compartilhar aqui algo, o que a palavra ansiedade, a gente estava até conversando, a palavra ansiedade aqui no grego, do original, é estrangulamento, né? Talvez você pode estar sentindo um tempo na sua vida de estrangulamento, está sufocado, né? Sufocado com esse isolamento social, estrangulado porque você já não está mais convivendo, ou estrangulado por tantas outras coisas, por feridas na alma, aquilo que não foi curado hoje, talvez, na sua vida, por causa disso, está à tona e está assim, está latente na sua carne, né? E você está vivendo isso. Então, a ansiedade é um sentimento de enforcamento da alma, né? Ela oprime o coração e asfixia a paz, né? Ela sufoca a esperança, encarcera a alegria. A ansiedade é sofrer por antecipação, por algo, né? Então, o que o isolamento tem produzido hoje? Preocupações, perdas de sono, que gera ansiedade, sintomas de depressão. Isso está, né, afetando o casal, a família, o ambiente. E um texto que me chama muita atenção diante disso lá em Provérbios 12, 25, vai falar bem assim, olha, o coração ansioso deprime o homem. Então, quantas pessoas estão deprimidas, vivendo um tempo de tristeza profunda por causa de tudo isso? Como a Gleide falou, você precisa manter sonhando. E quantas pessoas que tiveram sonhos abortados, paralisados, por causa desse tempo que estão vivendo, né? Então, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E quem tem essa palavra bondosa? Quem tem essa palavra de amor, de paz para nós? É só Deus. Então, nós precisamos de buscar ao Senhor. Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo está servindo para poder nos conhecer. Nós estamos nos conhecendo. Quem nós somos em Cristo, quem nós somos, né, diante do mundo, verdadeiramente. Há pessoas que acreditam que só conseguem ser cristão na igreja. Eu só consigo me alimentar estando no culto. Isso, né, é importantíssimo isso. É muito importante. Mas Deus está querendo ver o que está dentro de nós realmente. Então, isso é um tempo de nós nos conhecermos. Isso é um tempo de nós conhecermos o nosso cônjuge, né? Isso é um tempo de conhecimento que nós estamos tendo para isso, né? Então, o coração ansioso deprime o homem, mas com a palavra bondosa o anima. Então, o Senhor tem essa palavra para nós, né? Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Enquanto o Marcelo falava, algo que me veio à mente, porque você falava sobre a ansiedade, que é o que a gente falou esse tempo todo, da ansiedade, de às vezes a gente viver coisas que nem existem ainda. A questão do medo, né, que vai trazendo a fé ao contrário, né, que vai trazendo à existência aquilo que não existe do modo que não queríamos. Mas eu queria também ressaltar aqui aquelas coisas que, de repente, você em casa, e não sei se alguns daqui, mas alguns da nossa igreja já estão passando por isso, de fato estão vivendo um sofrimento que existe. Não estão ansiosos, não é algo que estão criando na cabeça, que está com medo, não. É algo que está doendo, uma tristeza enorme por causa de um luto, né? Pessoas que já perderam pessoas nas suas famílias por causa, né, dessa doença, desse vírus, por causa desse contingente, agora dessa situação. Então, se você está vivendo outros, seja fome, né, o que for, eu não sei o que é que pode estar a se passar aí em casa, mas procura aproximar de Deus. Procura aproximar, não no sentido agora presencial, né, mas das pessoas, mas de um telefonema, pedir ajuda, peça ajuda. Peça ajuda, não deixe de pedir ajuda, seja um profissional de saúde, seja um irmão da igreja, seja um amigo, seja um parente, mas peça ajuda. Não fique isolado, não se sinta isolado. E junte-se a pessoas, peça oração, converse, fale da sua dor, faça o que você achar que te ajudaria, mas não se isole. Não se isole, você não está sozinho e Deus trabalha através de pessoas. Não é? Ele vai te socorrer, ele vai estar, a presença dele vai estar no seu quarto quando você estiver de joelhos dobrados, mas muitas vezes Deus quer nos socorrer através de uma mão amiga. Então se abra, renove a sua mente na palavra,
busca o Senhor, ora, resista aos maus pensamentos, resista ao diabo, resista aqueles pensamentos negativos que vêm na sua cabeça, ore continuamente, busque ter alegria, busque ser grato por aquilo que está na sua mesa, pelo dia que você está vivendo, se acordou com saúde hoje, busque a gratidão, cultivar a gratidão em casa, um com o outro, mas busque pessoas que te ajudem também, se é preciso ajuda. Não deixem de fazer isso. Amém. Obrigada, pastora Kênia. Pastor Hélio, quer nos falar alguma coisa? Olha, eu quero falar, como foi dito, à luz da palavra, Efésios 4:2, que diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esse texto chama muita atenção para nós neste momento, e não só neste momento, irmãos, mas sempre na vida do cristão, que é: sejam completamente humildes. E depois, humildes e dóceis. Isso faz toda a diferença. Sejam pacientes. Podemos dizer, isto vai passar. Vai passar de duas maneiras, irmãos. Passar com o acabar dessa crise, acabar dessa pandemia, ou com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto vai passar. E depois, suportando uns aos outros com amor. Ajude, irmãos. Nós temos que aprender a ajudar aqueles que estão fracos, como a Kênia disse aqui, ajudar as pessoas que já estão sofrendo na condição de ter perdas familiares. E que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para que nós possamos ter humildade para ajudar os que estão fracos. Gleide está com a palavra agora. Eu separei alguns versículos que podem nos ajudar, né? Compartilha conosco então, Gleide. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em Filipenses 4 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus em orações e súplicas, em ações de graça. Mateus 6 diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou quanto à vez de beber. Em João 16:33 diz: eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, no mundo nós vamos ter aflição. Mas o Senhor nos prometeu, né, que vai estar conosco. E vários outros versículos aqui, não sei se posso falar todos, mas... 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Amém? Deus, glória a Deus. Eu quero só pegar um gancho aqui no que a pastora Kênia falou, e a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Como ela própria diz. Então, ela vai surtir um efeito assim, que você às vezes não tem noção, por a falta de hábito até de ler a palavra. E algo que a pastora Kênia falou, que eu também já ia falar a seguir, e foi bom, porque o Espírito Santo assim direcionou, que é: não se isole, não deixe de pedir ajuda, porque é claro que se nós tivermos o hábito, como foi falado aqui, de termos sempre devocionais, todos os dias, de estar sempre ligado com Deus, através da oração, através da palavra, automaticamente a palavra de Deus ela nos cura, né? Agora, a ansiedade também faz com que estes hábitos até às vezes deixem de existir durante algum dia que a gente se sinta mais ansioso, ou que há uma opressão sobre nós também, porque o inimigo está a todo tempo, ele está tentando roubar nossa atenção a todo tempo. Então é assim, se você não consegue orar naquele dia, se você não consegue ler a Bíblia, peça ajuda de alguma maneira. Coloca louvores, como a Gleide falou. Eu lá em casa sou assim, se eu me sinto muito ansiosa, não estou tendo atenção para a palavra de Deus, porque às vezes você pega e lê, porque tudo bem, eu quero ler, porque eu sei que vai me ajudar, mas eu não estou com atenção para aquilo. Então eu coloco louvores, porque aí eu começo a cantar junto, e a partir do momento que a gente vai se envolvendo com a melodia, com a canção, né, o Senhor também vai ministrando no nosso coração. E depois, assim, ó, se mesmo assim ainda não der certo, gente, nós temos uma igreja que eu acredito que todos temos o coração voltado para ajudar,
né, aquilo que o pastor leu ali também no versículo, né, ser bondosos com os outros e ajudar aquele que precisa. Então é assim, liga para alguém, né, aquela pessoa que você sente mais afinidade do corpo de Cristo, ou seja, um familiar seu, liga para alguém, não se isole, não fique sozinho, porque isso é um dos sintomas de depressão. Então procure ajuda, né? Às vezes a pessoa pode ficar frustrada e dizendo assim, olha, o pastor nem se lembra de ligar para mim, olha, eu estou aqui há tanto tempo, ninguém ligou para mim da igreja, olha, faça você, ligue você, vá atrás você, busque você ajuda, porque às vezes os líderes já estão cuidando de outras pessoas e a gente não consegue cuidar de muita gente ao mesmo tempo, e nós temos aqui um sistema de células na igreja, onde cada líder cuida dos seus integrantes de célula. Então, se você não é participante de uma célula, procure estar ligado com alguém, procure saber com quem que você pode estar conversando, tá bem? Não fique isolado. Isso é um conselho meu para você, porque eu, assim, gosto de me isolar muito. Então, eu me policio muito com isso. Quando eu vejo que eu estou mesmo, assim, triste ou numa situação complicada, a pastora Kênia sabe, eu ligo para ela, eu ligo para alguém que eu sinto mais afinidade, então faça isso. Não se isole. Este é o meu conselho para você. Eu quero pedir que você compartilhe essa live com seus familiares, com seus conhecidos, né? Compartilhe aqui as redes sociais da igreja para estar compartilhando também os nossos cultos, que é todas as sextas-feiras, às 20h30 e aos domingos, às 10 da manhã. Também não deixe de participar dos nossos cultos, mesmo que seja assim ainda à distância, mas nós estamos cultuando, nós estamos adorando o Senhor. Eu quero já agradecer a presença de todos vocês, do pastor Marcelo, da pastora Gleide, do pastor Hélio, da pastora Kênia. Nós teremos agora um momento de uma bênção pastoral através da vida do pastor Hélio, e depois um dos pastores levanta a voz em oração, e então assim nós terminaremos, e eu quero te agradecer, muito obrigada, eu espero que esta palavra tenha falado com você, que tenha te ajudado aí na sua casa, com seus familiares, tá bem? Sinta-se abençoado pelo Senhor com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que bom ter participado disso. Mas eu quero ler mais um texto na palavra do Senhor, antes da bênção final, que diz assim, Salmo 37:3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verdadeiramente serás alimentado. O nosso Deus tem alimento para este momento e alimento de eternidade para nós. E eu posso dizer para você que o nosso Deus, ele não faz distinção de tempos. Ele sabe a completude geral de tudo. Ele não perdeu o domínio da situação que passa na nossa mente, na nossa casa e nem no mundo. O nosso Deus, ele tem tudo. Eu gosto de dizer essa palavra. Quando eu escrevo para algumas pessoas, eu coloco tudo em letra maiúscula, porque o nosso Deus tem mesmo controle de tudo. E o que eu posso dizer é que o amor de Deus, ele está sobre todos nós. O amor de Deus está sobre todos nós. A graça salvadora de Jesus Cristo continua na terra. A graça salvadora de Jesus Cristo continua na terra. E o Espírito Santo Consolador, ele também continua na terra. Façamos uso disso, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo, pode encerrar com a oração. Então vamos orar, feche seus olhos, né? Se estiver agora nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nesse momento, ó Pai. Te agradecemos, Deus, por esse tempo que nós estivemos aqui, ó Pai, reunidos, ó Pai. Deus, nós não abordamos, ó Deus, de um todo, ó Pai, mas falamos um pouco, ó Pai, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que muitas pessoas, ó Pai, do nosso conhecimento também estão vivendo, ó Pai, e daquilo que as pessoas que vão ver, ó Pai, essa live, Deus, que estão vivendo também. Mas, Senhor, em nome de Jesus, muitas das vezes, ó Pai, nós pegamos, ó Pai, naquela palavra que, ó Pai, o salmista Davi diz, ó Pai, porque está abatido a minha alma, porque está angustiada, Deus, e o que ele diz é que deve se esperar no Senhor, e nós esperamos em Ti, Senhor. E Deus, se nós não estamos tendo esse aprendizado em esperar no Senhor, ó Pai, nos ajuda, Senhor,
para que possamos ter, ó Pai, esse entendimento de esperar no Senhor. Ó Pai, que as coisas não estão acontecendo, ó Pai, no nosso tempo, da forma que nós queremos, mas Deus, quando olhamos, meu Pai, para o nosso contexto de vida, nós estamos vendo o braço do Senhor, ó Pai, trabalhando em nosso favor. Então nos ajuda, Senhor Deus, nos sustenta. Olha para aquela vida, meu Pai, que, Senhor Deus, como nesse tempo que está vivendo, perdeu, meu Pai, entes queridos, ó Deus, está vivendo um luto, ó Pai. Outras estão vivendo um luto, ó Pai, emocional, ó Pai, perderam, meu Pai, perderam, Senhor Deus, ó Pai, que deu projeções na vida, perderam, meu Pai, o ambiente de trabalho, perderam, meu Pai, que deu sonhos, meu Pai, foi frustrado por causa desse momento que está vivendo, ó Pai, mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que restaura todas as coisas. Então restaura, meu Pai, o coração ferido, renova, meu Pai, no nome de Jesus, abraça essa vida, meu Pai, que está vivendo esse luto, e em nome de Jesus, que possamos, nesse tempo que nós estamos vivendo, que possamos nos conhecer, e que possamos aproveitar, Deus, para conhecer ao Senhor mais, se aproximar mais de Ti, e que o Senhor possa se revelar a nós, ó Pai, em o nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a você que esteve aí até agora. Que Deus te abençoe. E eu quero desejar que a paz do Senhor Jesus alcance você, aonde você está neste momento. E até a próxima live.